Bom dia, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos aqui para mais uma videoaula de História no nosso curso preparatório para o Enem, com o tema de hoje relacionado às revoluções inglesas do século XVII. São chamadas assim revoluções inglesas por se dividirem, os historiadores a dividem em duas etapas. A primeira, uma revolução puritana, e em seguida a Revolução Gloriosa, que marca a história da Europa no momento em que a burguesia está ascendendo, está conquistando o poder na Europa de um modo geral, e essa é então uma das revoluções que vai marcar esse momento da, de ascensão da burguesia na Europa, de um modo geral, além do que também vai submeter o rei, o absolutismo vai ter um golpe marcante, porque vai submeter o absolutismo aos interesses da burguesia e vai determinar o final do que nós vamos chamar aí de época moderna, e esse é o momento de transição da época moderna para a época contemporânea. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. O absolutismo na Inglaterra ele ganha consistência e afirmação no reinado de Elizabeth I, porque ela consegue equacionar a relação principalmente entre católicos e protestantes. Ela resgata o absolutismo do pai, ela resgata a condição de se governar de forma equilibrada, e ela dá voz aos católicos, mas também dá voz, dá poder, dá autoridade aos protestantes. O longo reinado dela, de 45 anos, vai fazer com que a Inglaterra se torne uma potência mundial, né? E vai inclusive fazer com que haja o que nós vamos chamar já de uma comunidade inglesa, que os países, alguns até hoje ainda dominados pelo poder, pelo poderio da Inglaterra. Já quando ela morre, nós vamos ver que o sucessor dela, Jaime I, ele vai governar por um tempo menor. Ela governou por 45 anos, ele vai governar por um tempo menor, e ele vai enfrentar dificuldades financeiras e começa a pressionar o parlamento para resolver a situação. Essa pressão sobre o parlamento, que tem aí os representantes da burguesia, que tem os representantes da nobreza, que tem representantes de todas as camadas da elite na Inglaterra, vai fazer com que haja uma insatisfação, até porque ele cria uma série de impostos desnecessários, e isso, a cobrança de impostos, ainda mais sobre a elite, não vai ser muito agradável. Ele vai ter problemas para governar, e aí ele vai acabar fechando o parlamento, né? Ele vai encerrar as atividades do parlamento, governando de forma absolutista e ditatorial. Começa a perseguir os católicos radicais, mas foi tolerante com aqueles católicos conformistas que aceitavam a presença de protestantes, e isso começa, já é um problema no reinado dele, é um problema para ele se manter no poder, com essas questões religiosas que ele não consegue equacionar, como conseguiu a sua antecessora Elizabeth I. O sucessor do Jaime é o seu filho Carlos I, que vai também governar, vai reforçar a forma de governo autocrática, absolutista, e ele vai entrar em choque direto com o parlamento, que já estava restabelecido, de forma limitada, mas estava restabelecido, e com o parlamento percebe que a sua importância na tomada de decisões, até porque estão ali no parlamento representadas as classes que sustentam, né, a Inglaterra de um modo geral, que é a burguesia e a nobreza.
Então ele vai, a vida dele pessoal vai meio que se misturar com a vida política. Ele casa com uma princesa católica e isso é uma demonstração de que ele se identifica com o catolicismo conservador e que vai voltar às raízes católicas na Inglaterra. Isso gera uma tremenda insatisfação, porque a maioria dos burgueses que não são católicos, são anglicanos, começam a cobrar, a se sentir incomodados. E além disso, o Carlos vai criar vários impostos, ignorando o parlamento, né, numa tentativa de melhorar as condições financeiras da coroa. Ele tenta fazer um arroxo, começa a cobrar impostos para tudo, todas as necessidades da Inglaterra e as necessidades econômicas da Inglaterra, e isso aumenta, só faz aumentar o choque dele com o parlamento. Além disso, nós vamos ver que nesse momento o fortalecimento do parlamento com o apoio da população, do povo em geral, que está numa situação crítica, né, sem alimentos, sem ter dinheiro, sem ter trabalho, tudo no meio desse choque entre o parlamento e o rei, vai começar uma guerra civil na Inglaterra em 1642. O parlamento e o rei vão reunir cada um exército. O exército parlamento é financiado pelos comerciantes, que principalmente estão insatisfeitos com a postura católica do Carlos e a cobrança de impostos, né, e a proximidade dele com os católicos. Então, isso vai gerar uma guerra civil que só vai de 1642 até 1648. As tropas do rei são derrotadas e Carlos é capturado, julgado inclusive e condenado por traição. Esse julgamento de Carlos, a gente precisa estar atento a isso, porque essa questão aparece muito assim, que o julgamento do Carlos é o julgamento do antigo regime, é o julgamento do absolutismo. E ele vai ser, inclusive, decapitado e quem vai governar a Inglaterra sem nenhum rei será o parlamento. Vai começar o que chamam de Commonwealth of England, ou Comunidade da Inglaterra, um governo republicano que unia Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. País de Gales, Escócia, País de Gales e Irlanda são países altamente comerciais. E o líder dessa nova comunidade, quem vai governar a Inglaterra, que será através do parlamento, será Oliver Cromwell, que é o líder dos puritanos, que são anglicanos puritanos, e vai influenciar o parlamento para afastar os moderados. Ele quer uma revolução radical, uma transformação, quer inclusive a implantação de uma república, na Inglaterra, e é uma república com a participação principalmente dos burgueses e principalmente dos puritanos. Burgueses e puritanos a gente pode entender que é quase a mesma coisa. É muito interessante, apesar do radicalismo, a gente tem que observar que apesar do radicalismo do Oliver Cromwell, ele fez da Inglaterra, da marinha inglesa, o que se chama New Model Army, uma nova marinha, uma nova força armada. A armada inglesa se organiza de forma a se tornar a Inglaterra esse país poderoso e respeitado, que inclusive quando nós falamos das nossas aulas de história do Brasil, nós falamos a respeito, né, da proteção da marinha inglesa em relação a Napoleão quando a coroa portuguesa vem para o Brasil. Então ele vai conter, outra coisa que ele vai ser muito interessante, ele vai se autoproclamar Lorde Protetor, governando de forma pessoal. Esse é o problema dele. Ele então vai perder o controle sobre a revolução e começam novas convulsões sociais. Essa é uma das revoluções que acontece, essa tomada do poder pela burguesia. A gente destacou aqui, a gente precisa frisar novamente.
esse julgamento do Carlos e a condenação dele, a decapitação dele é a condenação do absolutismo, é a condenação desse modelo de governo que está aí começando a caducar e a ser desarticulado. As comunidades de trabalhadores na Inglaterra são chamados de labourers, doggers e burgueses que apoiam o retorno da dinastia Stuart, começam então a se radicalizar. Os trabalhadores começam a achar que é uma oportunidade, inclusive, deles se insubordinarem, deles se revolucionarem, eles querem conquistas trabalhistas. E aí eles apoiam, inclusive, o retorno da dinastia. Não era o governo mais agradável, mas eles apoiam o retorno da dinastia Stuart. E começa então uma problemática, é preciso alguém no governo. O Oliver Cromwell morre e novamente há um vácuo de poder. A burguesia concorda que precisa de alguém menos radical para governar, alguém que não tenha os pensamentos radicais do Oliver Cromwell, e convoca o filho do Carlos, que estava no exílio, o filho do Carlos I estava no exílio, e ele vem então para governar, mas ele tem muito, ele é de personalidade medrosa, ele tenta ampliar a liberdade religiosa para beneficiar os católicos, já desagrada os burgueses imediatamente, e aí o parlamento impede, ele vai dissolver o parlamento, há uma nova rodada de choques entre o rei e o parlamento, né? E aí, quando ele percebe que é uma conspiração para que ele seja morto, assassinado, ele dissolve o parlamento, mas ele vai ser perseguido e ele foge, então, da Inglaterra. Quem vai assumir, né, o seu lugar vai ser Jaime, que estava no exílio e vai converter-se ao catolicismo, o que gera uma crise de exclusão dos puritanos. O Jaime começa a governar, ele era irmão do Carlos, né? E também aquele estava mais próximo da linha sucessória, que o Carlos não tinha filhos. Ele tenta restabelecer as liberdades católicas de forma autoritária. É uma outra rodada de choques com o parlamento e com os burgueses. Ele vai ser deposto e aí o genro dele, Guilherme de Orange, que vai ser convidado para governar. Não é está na linha sucessória ao trono, mas é mais burguês, é menos católico, é mais anglicano, é mais puritano, então é o que vai ser governado. Esse cara vai conseguir um certo equilíbrio na governança da Inglaterra, mas também não vai ter uma constância, né? O parlamento que foi afrontado pelo absolutismo do Jaime II e temendo o ressurgimento do catolicismo convida esse cara para ir para governar, e ele vem com o parlamento, com um novo exército burguês para expulsar o Jaime. Jaime então resolve não resistir, foge para a França, onde ele vai morrer, e o parlamento impõe um novo rei, agora com características burguesas e com uma identificação com os católicos, desculpa, com os protestantes, né, que são os anglicanos da Inglaterra. Esse cara vai ter um equilíbrio, esse Guilherme de Orange, vai ser inclusive apelidado de rei burguês. Ele vai ter um equilíbrio na governança e vai resgatar alguns dos princípios do Cromwell, como o fortalecimento da marinha inglesa, né, como normas de limitação do poder da nobreza e também de limitação do poder do rei. Isso ele vai assinar um documento, a Declaração dos Direitos, que vai limitar o poder do monarca. Por isso, dessa forma, ele consegue o equilíbrio para governar. E aí essa é a chamada Revolução Gloriosa, porque a burguesia sai vitoriosa. A burguesia vence e impõe limites ao poder absolutista.
Isso quer dizer, os velhos tempos do antigo regime, os velhos tempos conservadores do absolutismo total estão terminando, estão sendo finalizados. Vai começar uma nova era de prosperidade, inclusive, que vai mergulhar a Inglaterra no que nós chamamos de Revolução Industrial, que é o nosso próximo capítulo. Até lá, então.